nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, que bom podemos estar reunidos nessa noite, nessa partilha carismática, com um tema tão importante que vamos falar sobre o anúncio querigmático. Você que coordena grupo de oração, que serve em grupo de oração, que participa do grupo de oração, hoje o Senhor nos convida mais e mais a sermos totalmente conhecedores desse tema. Por isso vamos nos colocar em oração. Antes de chamar o nosso convidado, vamos nos colocar em oração, a voltar o nosso coração para o Senhor. Por isso eu quero convidar você nessa noite a louvar ao Senhor. Nós queremos te louvar, te bendizer, te glorificar. Queremos glorificar o teu santo nome por essa noite em que podemos estar reunidos. Queremos louvar e bendizer pela vida de cada um desses irmãos que participam conosco, por cada um desses irmãos que estão aqui conosco para vivenciar essa partilha, para vivenciar essa graça. Nós queremos louvar e bendizer a Ti, Pai querido, Pai amado, a Jesus também, nosso Senhor e Salvador, e ao Espírito Santo, nosso santificador, aquele que nos batiza, que nos direciona. Nós te louvamos e nós te bendizemos. Glórias e louvores a Ti. E mais uma vez, antes de iniciarmos essa partilha, nós invocamos: vem Espírito Santo de Deus. Convido você, meu irmão, minha irmã, a invocarmos juntos o Espírito Santo de Deus. Que Ele venha conduzindo a nossa partilha, que Ele venha conduzindo a nossa vida, que Ele venha direcionando neste momento tudo aquilo que estamos vivendo, passando. Vem Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, pela intercessão de Maria, vem Espírito Santo de Deus e nos batiza novamente, batiza-nos de novo para esse momento de partilha. Para cada missão, uma nova efusão. Por isso nós clamamos: dai-nos uma nova efusão nessa noite. Vem sobre a vida de cada um desses meus irmãos, vem sobre a vida de cada um daqueles que nos acompanham. Vem sobre a vida do Leandro, no irmão que vai partilhar a palavra conosco hoje, que vai partilhar esse tema conosco. Vem Espírito Santo de Deus, vem nos direcionando, nos conduzindo. Vem Espírito Santo de Deus soprar sobre a nossa vida. Nós queremos ser cheios de Ti, nós queremos ser repletos de Ti. Por isso sopra sobre nós, Espírito Santo, um sopro novo, uma vida nova, uma unção nova. Vem Espírito Santo de Deus. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo, para sermos aquilo que Jesus quer de nós. Enche-nos, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, nos dar força para sermos testemunhas de Jesus. Vem, Espírito Santo, e nos encha, sopra sobre nós e renova a nossa vida. Pela intercessão de Maria Santíssima, nós clamamos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queremos convidar o nosso irmão, então, a estar participando conosco, a estar junto conosco nesse tema tão importante, que é o anúncio querigmático. Enquanto o irmão entra, eu quero convidar você a compartilhar essa partilha, compartilhar esse momento de partilha carismática com aqueles irmãos do seu grupo de oração, aqueles irmãos que participam com você, aqueles irmãos que participam junto. Compartilhe com vídeos esse tema tão importante que nós vamos falar. Estamos agora voltando a alguns grupos presenciais. É importante nós falarmos desse tema. Por isso eu quero convidar com muito carinho, com muito amor, você a compartilhar isso. Chamar os irmãos a estarem conosco. E aqui nos comentários também,
Vá colocando aqui o seu grupo de oração, vá colocando aqui de onde você é e vai também colocando aqui as dúvidas que você tem sobre esse tema, que é o anúncio querigmático. Queremos com carinho receber o nosso irmão, Leandro Rabelo, ele que vai se apresentar para nós e vai falar um pouco da vida dele. Boa noite, meu irmão. Pai Jesus, bem-vindo. Uma boa noite para você, Klaus, meu irmão, e para todos os amados irmãos e irmãs que estão conosco, participando dessa live carismática de hoje. É com uma alegria muito grande que nós partilhamos daquilo que é próprio do nosso movimento. Temas tão importantes que temos trabalhado ao longo dessas terças-feiras. Toda semana, né? Estamos partilhando, trazendo aqui temas que contribuam para o resgate da nossa identidade, para que nós sejamos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Quero me apresentar para você, irmão e irmã, que talvez ainda não me conheça. Meu nome é Leandro Rabelo, eu faço parte do grupo de oração Mater Domini, na Diocese de Campos, interior do estado do Rio de Janeiro. E nesse tempo, eu sirvo ao Senhor na coordenação nacional do Ministério de Pregação. E é com uma alegria muito grande que eu estou com meu irmão Klaus aqui hoje para partilhar com você sobre esse tema tão importante para todos nós carismáticos, para todos nós batizados, que é o anúncio querigmático. Esse tema é importantíssimo para nós. Nós estamos aí percebendo em muitos lugares aqui no Brasil, em nossos estados, que grupos de oração que estavam se reunindo até então de forma online, estão agora voltando a se reunir presencialmente. Então é importantíssimo nós falarmos isso, e mais ainda, nós estamos amanhã fechando o mês da Bíblia, e nada melhor do que falar de Bíblia, falar de anúncio querigmático. Leandro, como esse tema é tão importante para nós, o que é esse anúncio querigmático na RCC, no nosso movimento eclesial? Sabemos que tem várias formas de anúncio querigmático, mas no nosso movimento, nesse movimento eclesial, Renovação Carismática Católica, o que seria o anúncio querigmático para nós? Eu acho muito importante, Klaus, antes de responder que é o mês da Palavra de Deus, né, o mês da Bíblia, e é muito importante a gente entender e a gente saber por que o mês de setembro é o mês da Bíblia. Exatamente por causa do dia de amanhã. Amanhã nós estamos encerrando o mês de setembro e a igreja amanhã celebra uma grande festa, a festa de São Jerônimo. Para quem não sabe, São Jerônimo foi aquele que traduziu, a pedido do Papa, que traduziu a Bíblia dos seus originais, hebraico, grego, aramaico, para o latim. Uma tradução que nós damos o nome de Vulgata. E por causa de São Jerônimo, por causa da festa dele acontecer no dia 30 de setembro, que é o dia que a igreja celebra São Jerônimo, é que, a princípio, a igreja colocou o último domingo como domingo da Bíblia. Quem participou da missa no domingo passado deve ter ouvido os párocos das nossas paróquias falando, né? Hoje é o domingo da Bíblia. Por quê? Porque a igreja, a princípio, reservou o último domingo para ser o domingo da Bíblia. Com o passar do tempo, nos anos 70, a igreja do Brasil, então, toma uma decisão. A partir daquele ano, 71, se eu não estou enganado, todo o mês de setembro seria o mês da Bíblia. E essa comemoração, a escolha do mês de setembro, poderia ter sido março, abril, janeiro, fevereiro, mas a igreja escolheu o mês de setembro exatamente por causa da festa de São Jerônimo. Esse homem que para nós tem uma importância muito grande. A Bíblia hoje é possível tantas traduções para tantas línguas graças a São Jerônimo, que a traduziu por primeiro lá para o latim. Então, amanhã nós celebraremos a festa de São Jerônimo e, aproveitando que estou falando de São Jerônimo, eu respondo a essa primeira pergunta que você faz. O que é anúncio querigmático? Eu acredito, Klaus, que você e todos os irmãos que estão conosco nessa live percebem que nós vivemos um tempo de anúncios diversos. As pessoas estão anunciando muitas coisas. Nesse tempo de pandemia, quantos anunciando maus agouros, quantos anunciando mensagens de desesperança,
quantos falando que isso é o fim do mundo, que é o fim dos tempos, que esse vírus é isso, é aquilo. Enquanto que a igreja, ao longo de todos esses anos que ela existe, ela cumpre o seu papel, que é o de fazer um anúncio querigmático. E o que é o anúncio querigmático? Anunciar Jesus Cristo. A igreja faz esse anúncio. A igreja, desde todo sempre, faz esse anúncio. E um exemplo muito claro do que é o anúncio querigmático, nós vemos na pessoa de Pedro. Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 14, nós temos a pregação de Pedro. E o que Pedro faz na pregação dele? Se vocês pegarem lá a Sagrada Escritura, a passagem, a gente vai ver que a primeira coisa que Pedro faz é, Pedro se põe de pé. Eu acho isso fantástico, porque alude exatamente à figura do mensageiro. O mensageiro, o proclamador, o pregador, o arauto, aquele que vai levar uma mensagem, principalmente em tempos passados, onde não havia microfone, era muito importante que ele se colocasse em pé, de prontidão, para que a sua voz pudesse ecoar, para que a sua voz pudesse atingir a todos. Então, primeira atitude de Pedro, muito interessante, no anúncio querigmático que ele faz em Atos 2, ele fica em pé. Segunda coisa, ele está junto com os outros. Outro detalhe bíblico importante de Atos 2, Pedro se põe de pé e junto com os outros. Ele não faz um anúncio sozinho. Ele recorre à companhia daqueles que estiveram com ele no derramamento do Espírito, no dia de Pentecostes. Recorre a estar com. A igreja, quando proclama esse anúncio querigmático, ela está com. Ela está com Jesus, ela está com o Papa, ela está com os bispos. Nós anunciamos Jesus Cristo nesse anúncio, que é o anúncio querigmático, com e não sozinhos. E não por nossa conta. E não falando o que nós queremos, mas nós estamos com. Então eu acho esse detalhe de Pedro também muito interessante. Ele se põe de pé, ele está com os outros, e aí ele começa a proferir a sua pregação. E a gente vai entendendo com isso o que é o anúncio querigmático. Pedro parte da profecia de Joel, ele começa lembrando o que a palavra de Deus disse nos antigos escritos, nos escritos do Antigo Testamento, relembrando a profecia de Joel, que o Espírito Santo viria, que ele era uma promessa e que agora ele se cumpre. Ele recorda as Escrituras. Anúncio querigmático, que deve ser centrado na pessoa de Jesus, deve recorrer às Escrituras, deve recordar as Escrituras, aquilo que a Escritura Sagrada traz para cada um de nós. Outra coisa que Pedro faz, declara que aquela palavra de Joel se cumpre naquele momento. E Pedro continua sua pregação após citar a palavra de Joel. Ele começa na sua pregação, a partir de Davi, ele começa a apontar para Jesus. O tempo todo da pregação de Pedro, ele aponta para Jesus. Ele aponta para tudo o que aconteceu com Jesus, quem foi Jesus, o que ele anunciou, o que aconteceu com ele. O tempo todo apontava para Jesus. Isso é pregação querigmática. Isso é anúncio querigmático. Apontar para Jesus. E o bonito ainda dessa passagem de Pedro é a reação das pessoas. É que todos aqueles que estavam naquela festa em Jerusalém, lotando a cidade de Jerusalém, ao ouvirem esse anúncio querigmático de Pedro, o que eles fizeram? Ficaram com os seus corações compungidos. Sentiram dor na alma de ter pecado. Sentiram o desejo de passar a viver aquele reino que Pedro anunciava. Pedro anunciava o reino dos céus, o mesmo reino que Jesus anunciava. E as pessoas, então, ao ouvirem Pedro, que parte das profecias, que se põe de pé, que está com os outros, que fala de Jesus na sua pregação, gerou nas pessoas essa reação, um coração compungido. Então, o anúncio querigmático é aquele que o centro da pregação é Jesus. E o centro da pregação da igreja sempre foi Jesus. Acho que todos também, é bom a gente lembrar que antes de ser escrito
o evangelho foi somente anunciado. Era só oral. Ele ia sendo transmitido oralmente, ele ia sendo anunciado oralmente. Então, antes de ser escrito, o evangelho foi anunciado. E quando as pessoas vão, por exemplo, e aqui falando especificamente dos nossos grupos de oração, quando as pessoas vão para a reunião de oração, para os nossos grupos, elas precisam ter esse encontro com Jesus. O anúncio querigmático do grupo de oração precisa cumprir esse papel. Fazer com que aquelas pessoas que estão no grupo de oração tenham um encontro com Jesus nas suas vidas, fiquem com o seu coração compungido, fiquem apaixonados por Jesus e não queiram na sua vida nenhuma outra coisa a não ser Jesus. Querer Jesus toda hora, querer falar com ele na oração, querer ler sobre ele na Bíblia, querer que ele traga as graças que ele pode trazer, as curas que ele pode trazer. Ao ouvir o anúncio querigmático, a pessoa se apaixona por Jesus e ela não quer outra coisa. E quem cumpre essa graça do anúncio querigmático em nós, que somos meros instrumentos humanos, pobres servos do Senhor, poderíamos dizer assim. Quem realiza essa graça em nós é o Espírito Santo. Porque tem uma relação muito intrínseca, muito forte entre a palavra e o Espírito. Então, o Espírito que inspira o pregador, que prega a palavra de Deus, vai promover a palavra, e o Espírito vai promover na vida das pessoas uma nova realidade espiritual, na vida de quem se deixar tocar por esse anúncio, por essa pregação querigmática. Esse anúncio querigmático. E uma coisa legal, Klaus, eu sei que eu estou me alongando muito nessa resposta, mas eu penso que ainda é importante dizer que o anúncio querigmático, no nosso meio, por exemplo, nós, Renovação Carismática, ele deve acontecer onde? Em todos os lugares onde tenham pessoas que talvez não tenham tido ainda esse encontro com Jesus. E que lugares são esses? Nas reuniões de oração, nos nossos seminários de vida no Espírito, nas nossas experiências de oração, nos nossos encontros de carnaval, nos nossos congressos, para que com Jesus, conhecendo Jesus, encontrando-se com ele, como diz o documento de Aparecida, né? É um encontro com uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E as pessoas então passem a conhecer os mistérios de Deus, passem a decidir, a entregarem a sua vida para Jesus, que Jesus passe a ser o seu Senhor, que Jesus passe a ser o seu Salvador. E esses são momentos, reunião de oração, seminário de vida no Espírito, experiência de oração, encontros de carnaval, em congressos diocesanos, estaduais, é o momento de falar de Jesus, de anunciar querigmaticamente. E todo o anúncio querigmático deve possibilitar que as pessoas tenham esse encontro com Jesus. Essa nova realidade que vai tocar no coração das pessoas, não por nossa força. Se nós quisermos pregar à força das nossas palavras, nada vai acontecer na vida de ninguém. Mas se nós pregamos a palavra de Deus, inspirados, fortalecidos, iluminados, preenchidos pelo Espírito Santo, aí sim, essa palavra tem uma força, tem um poder imensurável. Aliás, eu poderia dizer que não tem um poder só imensurável, que significa aquilo que não se pode medir, mas também essa força terá um poder incomensurável, que além de não poder se medir, não tenha nenhuma outra medida que possa ser comparada a ela. A ação da palavra e a ação do Espírito num anúncio querigmático é para, de vez, fazer com que as pessoas queiram encontrar-se com Jesus, aceitá-lo como Senhor da sua vida. Amém. Que maravilha. Em um anúncio querigmático, ele é cristocêntrico. E, como você bem disse, né, não pode ser feito sem o poder, sem a força do Espírito Santo. O Papa Paulo VI vai dizer, né, no Evangelho Nuntiante, que não há evangelização, que não há anúncio querigmático sem o poder do Espírito Santo. E, muito menos, um anúncio do querigma, dessa boa nova. E falando em querigma, irmão,
O que é querigma? Nós falamos de um anúncio querigmático, das suas características, como ele é importante no nosso movimento, onde eu posso fazê-lo. Mas o que é querigma? A gente escuta muito essa palavra no nosso meio. Mas o que é querigma? Klaus, a gente precisa, sempre que falar de querigma, a gente precisa pensar na palavra anúncio, proclamação, mensagem, pregação. É o que logo precisa vir à nossa mente. Falou na palavra querigma, automaticamente a gente tem que ligar isso com anúncio, mensagem. Ou, se a gente for aprofundando um pouco mais no grego, porque essa palavra ela aparece no Novo Testamento, querigma. E se a gente for aprofundar no Novo Testamento os significados, a gente vai encontrar algo que alude muito à figura daquele mensageiro. Eu acredito que todos vocês já devem ter assistido a algum filme que traz, por exemplo, a figura dos tempos medievais daquele arauto. O que era o arauto? O arauto era uma pessoa que o rei contratava, o imperador contratava, para levar uma mensagem. E o que esse arauto tinha que fazer? Por exemplo, se vinha uma mensagem do palácio para ser anunciada ao povo, aquele arauto vinha, trazia aquele papel enroladinho. Nos filmes aparece, isso é bem legal. Aquele papel enroladinho, ele desenrola, fica num lugar assim um pouco mais alto, e aquele povo vai se juntando ao redor daquele mensageiro, daquele arauto. Ele desenrola e ele começa, né? Anúncio do rei. Muito interessante a gente fazer uma ligação disso com a palavra querigma. Por quê? A palavra querigma é essa mensagem proclamada em voz alta. Feita por quem? Feita por um mensageiro. Feita por um arauto, por um portador de uma notícia. E olha que detalhe interessante também para a gente entender a palavra querigma. O arauto, ele leva uma mensagem que não é dele e que não é sobre ele. Isso é lindo demais quando a gente pensa na palavra querigma no contexto da pregação do Evangelho, no contexto da pregação de Jesus Cristo para as pessoas. Nós, quando anunciamos Jesus, nós, quando pregamos Jesus, nós pregamos Jesus, não nós mesmos. Essa mensagem que nós levamos às pessoas não é nossa, ela está na palavra de Deus. Ela está escrita na Bíblia, no magistério, na tradição. Então, veja, por isso que a figura desse arauto, desse mensageiro, é muito interessante para nós, porque também nesse sentido, ele leva uma mensagem que não é dele, é do rei. Foi o rei que mandou ele anunciar aquilo. Foi o rei que mandou ele fazer aquele anúncio, aquela proclamação. E o que está escrito ali naquele anúncio, naquela proclamação, não foi ele que escreveu. O rei escreveu. Qual foi o papel desse arauto, desse mensageiro? Simplesmente levar a mensagem. Simplesmente proclamá-la em voz alta para que todos soubessem aquilo que o rei queria que o povo soubesse. Olha que bonito, nós pregadores, nós que fazemos pregações, palestras e falamos de Jesus na igreja ou fora dela, nós somos exatamente a figura desse arauto. Nós levamos uma palavra que não foi escrita por nós, que não é sobre nós, mas que precisa ser anunciada. No cristianismo, né, na nossa religião, na nossa fé, se relaciona muito a palavra querigma, principalmente no seu sentido lá do Novo Testamento, com a proclamação, a transmissão do Evangelho. E ainda tem uma outra característica. Querigma é um anúncio feito com desassombro. Eu gosto muito dessa palavra desassombro, porque ela significa sem medo. Ela significa sem receio, sem reservas. É ir lá e anunciar. É ir lá e falar de Jesus, doa quem doer, aconteça o que acontecer. Foi o que aconteceu com os primeiros cristãos. Quem anunciava Jesus ia para a fogueira, ia para a forca, ia ser apedrejado, ia ser crucificado. Anunciava Jesus, já sabia, era a morte na certa. Então eles tinham duas opções. Ou eles continuavam anunciando querigmaticamente, ou seja, ou eles continuavam falando de Jesus para as pessoas e corriam riscos, inclusive risco de continuar vivendo, de morrer,
ou eles renunciavam a Jesus. Não havia outra opção. Era uma ou outra. E os primeiros cristãos nos deram esse belíssimo testemunho. Mesmo sabendo que seriam mortos, eles continuaram anunciando. O que nós vemos hoje em dia, Klaus, dentro do conceito dessa palavra querigma? Muitos de nós, dependendo do lugar, dependendo de com quem a gente vai falar, dependendo de como a gente vai falar, de que ambiente nós vamos falar, muitas vezes a gente desiste. Dando aquelas desculpas, né? As pessoas não vão me ouvir. Ou ainda, as pessoas vão rir de mim, vão me ridicularizar. Só que nós precisamos lembrar dos primeiros cristãos e ver neles o exemplo para nós. Porque o querigma, que se apresentou como o primeiro anúncio da mensagem cristã lá no livro dos Atos dos Apóstolos, ele continua se apresentando como o anúncio da mensagem cristã. Não mudou. O evangelho não mudou. Não vai mudar. O próprio evangelho diz, né? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então o evangelho continua o mesmo eternamente, para sempre. Por isso ele continua sendo anunciado com homens muito corajosos, mulheres muito corajosas lá do início da igreja. E hoje, talvez, não encontrando toda essa coragem, não encontrando todo esse desassombro em nós, que somos os chamados a anunciar, que somos os chamados a proclamar esse evangelho. Por isso que nos nossos grupos de oração, o anúncio é esse, é Jesus Cristo. Nos nossos seminários de vida no Espírito, o anúncio é esse, Jesus Cristo. E precisa continuar sendo. Nós não temos que mudar essa rota. Nós não temos que mudar de assunto. E talvez alguém pensasse assim, ué, mas nós vamos falar de Jesus em todas as reuniões de oração? Será que não vai ficar repetitivo? Não! Porque o Espírito Santo faz novas todas as coisas. O Espírito Santo vai a cada pregador, a cada pregação, inspirando, tocando, agindo, para que cada vez que aquela palavra, aquele querigma for anunciado, ele toque no coração das pessoas de modo diferente, renovador. O Espírito Santo é aquele que faz novas todas as coisas. Por isso que querigma nada mais é, e aqui eu concluo essa pergunta, né, o que é querigma, do que a pregação do reino de Deus. Resumida, é um resumo da própria pregação de Jesus. Amém. É importante, eu gostei muito, tenho feito várias anotações aqui, que a sua comparação, que realmente como querigma é o anúncio, nada mais é do que o pregador, nada mais é do que um mensageiro. O mensageiro é aquele que tem a confiança do rei para levar a mensagem. E não é qualquer mensagem, como hoje nós mandamos um WhatsApp ou algo do tipo. Eram mensagens importantíssimas, de guerra, de realmente informações importantes. Nós não anunciamos qualquer palavra, nós anunciamos uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Que maravilha, Leandro. Mas esse anúncio querigmático, esse anúncio querigmático, ele exige algumas características. Não é feito de qualquer maneira. Fala um pouco para a gente, então, dessas características de um anúncio querigmático, por favor. Então, Klaus, o anúncio querigmático, a gente pode dizer que ele teria umas 4 características. Poderíamos elencar outras, mas vamos trabalhar nessa live de hoje com 4 características. Primeiro, se a gente já entendeu o que é um anúncio querigmático, se nós já entendemos que o anúncio querigmático é anunciar na nossa pregação, anunciar a palavra de Deus, tendo como centro Jesus Cristo. E muitos pregadores perguntam para a gente, por exemplo, assim, como que eu vou pregar uma passagem lá do Antigo Testamento que fala desse assunto ou daquele outro e centrar isso em Jesus Cristo? Ora, todo o Antigo Testamento aponta para quem? Para Jesus Cristo. Todo o Novo Testamento, Jesus que a palavra de Deus fala. Eu gosto muito de uma coisa que o Catecismo da Igreja diz, Klaus, no número 134, se eu não estou enganado. O Catecismo diz assim, a Bíblia, embora sejam muitos livros, 73 livros, a Bíblia é um único livro. Esse livro é Cristo.
Esse livro fala de Cristo e esse livro se cumpre em Cristo. É fantástico é fantástica essa definição que o catecismo faz do que é a Bíblia. A Bíblia é um único livro. Esse livro é Cristo. Esse livro fala de Cristo e esse livro se cumpre em Cristo. Então, seja, qualquer passagem que a gente for pregar, nós podemos centrar na pessoa de Jesus. Porque ele é o centro da nossa pregação. Ele é o Salvador das nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, por isso que nós devemos... E se a gente entendeu que o anúncio querigmático é essa proclamação centrada na pessoa de Jesus, nós temos 4 coisas para levar em consideração e que são muito importantes. Primeira coisa, a pregação precisa ser inspirada pelo Espírito Santo. Como assim, inspirada pelo Espírito Santo? Inspirada desde o pregar. Eu gosto de dizer que a nossa pregação, ela começa quando nós somos convidados para pregar. Porque nós não nos auto-enviamos para pregar. Eu não chego no meu grupo de oração e digo assim, hoje eu vou pregar. Não, eu sou convidado para pregar. Porque pregação é chamado, é missão, que me é dada por alguém. Então, veja, desde o momento em que o coordenador do grupo de oração, alguém do núcleo, ou quem está coordenando aquele evento de carnaval, desde o momento que é uma mensagem, ou me liga, ou fala comigo, olha, eu queria convidar você para pregar. A pregação começa aí. Porque aquele núcleo, aquela organização daquele encontro foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, a pregação é inspirada desde o ato da escolha da pessoa do pregador. Então, se precisa ser inspirada nesse ato, quando o pregador vai se preparando para pregar, ele já vai, se ele ora, se ele pede auxílio ao Senhor. Porque, infelizmente, Klaus, o que pode acontecer? Muitos pregadores podem achar assim, eu já sei tudo, eu não preciso me preparar. Eu mesmo, por conta própria, eu mesmo, por minhas capacidades humanas, por minha intelectualidade, eu tenho capacidade de pregar. Eu não preciso rezar, eu não preciso me preparar. Infelizmente, ainda muitos pensam assim. Só que nós precisamos levar em consideração que quando nós estamos nos preparando para pregar, o Espírito já está nos inspirando. Quando eu preparo o meu roteiro, quando eu me coloco na escuta, orando, pedindo para o Senhor falar o que Ele quer que seja pregado naquela noite, naquele grupo, naquele encontro de oração, naquele encontro de carnaval. Então, a pregação, ela precisa ser, ela tem como característica, né, a pregação querigmática, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o protagonista da pregação. E a gente não pode abrir mão disso, Klaus, porque se nós abrirmos mão disso, nós teremos uma pregação fadada ao fracasso. Por quê? Quem convence? Quem que toca o coração das pessoas? Quem que faz a obra no coração das pessoas? Não é a minha intelectualidade. Eu posso ser pós-doutor em Bíblia, eu posso ter as maiores especialidades do mundo de estudo, de curso, de conhecimento, que se o Espírito Santo não agir em mim, aquela palavra não vai fazer nada na vida de ninguém. É muito importante que a pregação seja inspirada, porque quem convence acerca da verdade é o Espírito Santo. Você já citou o que o Papa Paulo VI diz na Evangelho Nuntiandi, no número 75. As técnicas de evangelização são boas, obviamente, claro que são, nós podemos usá-las, mas as mais aperfeiçoadas técnicas nunca poderiam substituir a ação poderosa do Espírito Santo. A preparação mais apurada de um evangelizador, de um pregador, nada se faz sem o Espírito Santo. A gente pode olhar, por exemplo, para aquela passagem do profeta Isaías, 61, a partir do versículo 1, que o próprio Jesus tomou essa passagem e a leu no templo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. E Ele me levou a anunciar, a levar a boa nova aos cativos, a libertar da prisão, a curar os enfermos. Veja, é o Espírito Santo que está sobre nós e é Ele que leva.
Segunda característica de um anúncio querigmático, a pregação precisa ser carismática. Irmãos, muitas vezes nós podemos permitir que a nossa pregação seja apenas uma repetição. Uma repetição de nós mesmos, de uma versão de uma outra pregação que nós tenhamos feito, ou, o que também não seria bom, que a nossa pregação fosse uma repetição de alguém. Eu ouvi um pregador pregar, um pregador conhecido, alguém que o povo gosta, achei bonita a pregação, eu vou lá e repito aquela pregação. Não é isso. A pregação precisa ter como uma segunda característica, esse anúncio, ser carismática. E o que é ser carismática? Quando o Espírito Santo, o pregador se abre, aquela pessoa que está se preparando para o anúncio, se abre ao Espírito, busca intimidade com Deus, como nos ensina, por exemplo, Jeremias 33:3, invoca-me e te responderei, revelando-te coisas ocultas que ignoras. Se nós invocamos, se nós nos abrimos ao Senhor na intimidade, Ele vai nos concedendo os dons, os carismas, e a concessão nós vão ajudar a preparar a pregação através de ciência, através de uma palavra de sabedoria, uma visualização, de um versículo bíblico que o Espírito Santo vai colocar no nosso coração. Então, é necessário nos abrir aos carismas quando nós estamos preparando a pregação e também quando nós estamos pregando. Nesses dois momentos é importante que nós estejamos abertos aos carismas. Quando estamos revele a sua vontade. E enquanto estamos pregando, para que o Espírito Santo haja no coração das pessoas. Às vezes eu preparei toda uma pregação, mas na hora de fazer aquele anúncio querigmático sobre Jesus, o Espírito me inspira uma coisa que eu preciso dizer, porque naquela assembleia, naquele povo, entre aquelas pessoas que estão ali, ela precisa ouvir especificamente aquilo que o Espírito está me inspirando a dizer. E a gente diz na pregação. Sabe, a pregação ela terá como característica carismática se nós nos abrirmos aos carismas. E nós temos essa possibilidade. Se somos inspirados pelo Espírito, se nós nos abrimos, permitamos que os carismas fluam em nós para que a pregação seja cada vez mais eficaz. Terceira coisa, Klaus, terceira característica importante do anúncio querigmático. A nossa pregação, ela precisa ser fundamentada. Em quê? No tesouro da nossa fé. Qual é o tesouro da nossa fé? A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Enquanto católicos que somos, nós nunca podemos nos esquecer que nós não pregamos o que nós achamos, que nós não pregamos o que nós queremos, que nós não pregamos aquilo que nós interpretamos. Nós nunca podemos nos esquecer que nós pregamos o que a igreja prega. E como eu vou saber o que a igreja prega? Lendo a Sagrada Escritura, lendo a Sagrada Tradição e conhecendo o Sagrado Magistério. Porque o Sagrado Magistério é uma fonte segura para que o anúncio querigmático seja eficaz. Como que eu vou falar de Jesus Cristo se eu, por exemplo, não procurei saber o que a igreja fala, por exemplo, daquela passagem em que Jesus realizou uma cura, daquela passagem em que Jesus deu um ensinamento, daquela passagem que Jesus contou uma parábola. A igreja, como a igreja, que é a fiel depositária da fé, como a igreja interpretou aquele texto bíblico? Então, se a igreja interpretou daquela forma, eu, enquanto anunciador, pregador, palestrante, o que seja, eu preciso anunciar como a igreja anuncia. Então, primeira característica, a pregação precisa, o anúncio querigmático precisa ser inspirado. O anúncio querigmático precisa ser fundamental. Quarta característica, eu disse que ia trabalhar.
o anúncio precisa ser testemunhal. Dentro daquele contexto de que nós pregamos o que nós vivemos e nós buscamos viver o que nós pregamos. Jesus é o centro da nossa vida e precisa ser o centro da nossa vida. E Jesus que em nós foi transformado. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, nosso querido, a evangelização é o testemunho. Então, pregação, o anúncio querigmático precisa ser inspirado, precisa ser carismático, precisa ser fundamentado, a igreja ensina, e precisa ser testemunhal. Essas seriam... Amém. Que maravilha, Leandro. Estou notando bastante aqui, graças a Deus. Nossa pregação precisa ser, o anúncio querigmático precisa ser fundamentado no pilar da nossa fé. É importante, o catecismo mesmo vai dizer, né, que o cristianismo não é uma religião de livro. O cristianismo é uma religião do verbo, e o verbo é Jesus. Então não basta apenas, entre aspas, a Sagrada Escritura. É necessário a Sagrada Tradição e o magistério também para completar isso. A Luciana aqui veio até partilhando, né, que a pregação já está no coração de Deus. Deus já sabe o que nós precisamos falar. Nós precisamos rezar para buscar essa inspiração no coração de Deus, que é justamente a primeira característica de um anúncio querigmático, uma pregação inspirada. Irmão, quando nós temos esse anúncio querigmático... perdão. É por isso que é inconcebível que nós aceitemos ser anunciadores, aceitemos ser pregadores, aceitemos anunciar a palavra, se nós não estamos predispostos a nos abrir à ação do Espírito. Eu me lembro que uma vez, quando eu ainda era coordenador da Renovação Carismática na minha diocese, fui coordenador da renovação na minha diocese por um período de 8 anos, e um dia um jovem senhor, ele disse para mim assim: olha, comigo não tem esse negócio de preparação, não. Eu pego a minha Bíblia, vou lá para o grupo de oração, abro a Bíblia e na hora o Espírito Santo fala em mim. Fiquei pensando, puxa, mas será que o Espírito Santo não falaria mais e falaria ainda de maneira muito eficaz se você se preparasse? Se você se abrisse, se você orasse, se você perguntasse para ele? Então, é muito importante para que o anúncio querigmático seja eficaz, que nós nos abramos à ação do Espírito. Porque, Klaus, qual é o grande desejo do Espírito Santo? O grande desejo do Espírito Santo é nos santificar. E como que o Espírito Santo nos santifica? Nos apontando Jesus. Quanto mais semelhantes a Jesus nós vamos nos tornando, quanto mais nós vamos abrindo mão de nós mesmos, do nosso jeito, do nosso pensamento, quanto mais nós vamos renunciando o que não é bom em nós, e quanto mais nós vamos nos espelhando em Jesus, mais nós vamos nos santificando. Então o Espírito Santo aponta para Jesus. Ele quer nos santificar e, com isso, na preparação desse anúncio, apontando para Jesus. Por isso a importância, né, tão grande de nós sempre nos prepararmos para pregar. Sim. Chega daqueles roteiros amarelos que nós guardamos na gaveta e quando somos chamados para pregar, pegamos aquele roteiro e achamos que está pronto. Deus conhece as pessoas que vão ouvir, Deus conhece o que o coração de cada uma delas necessita, então Deus sabe o que inspirar no nosso coração. Ouçamos a voz de Deus para gerar os efeitos necessários, os efeitos realmente que Deus quer gerar. Nós falamos então que o anúncio querigmático tem 4 características. Nós citamos 4 pelo tempo. Mas quando um anúncio querigmático ele é bem feito, ele é bem inspirado, ele é carismático, ele é fundamentado na nossa doutrina, ele é testemunhal. Quais são os efeitos que esse anúncio querigmático gera nas pessoas que escutam esse anúncio, irmão?
Então, ele vai gerar na vida das pessoas o mesmo que foi gerado na vida das pessoas na narrativa de Atos 2, a partir do versículo 14. Como que ficaram as pessoas após ouvirem a pregação de Pedro? Elas ficaram com o seu coração compungidos. E elas queriam saber, e agora? O que eu tenho que fazer? Para onde eu devo ir? Que atitudes eu preciso tomar? E isso é muito importante, Klaus, porque o pregador, ele é um semeador. E é muito interessante aquela passagem da parábola do semeador, onde Jesus fala, né, da parábola do semeador, que o semeador saiu a semear e que parte da semente caiu à beira do caminho. O que é a semente? A semente é a palavra de Deus. O semeador é o homem, a mulher que se propõe a semear, que se propõe a pregar. E o problema na parábola e também na nossa vida não está na semente. O problema também está no solo. Em como aquela semente cai, que tipo de solo que ela encontra. Porque o problema, repito, o problema não está na semente. O problema está no solo. A adesão do solo, como o solo está, como ele se comporta, o que ele faz ao receber nas suas entranhas aquela semente. Então, o pregador é o semeador, a palavra de Deus é a semente e o coração é o solo. O coração das pessoas é o solo. E aí, por exemplo, às vezes a semente é semeada no coração das pessoas e a pessoa fica como aquela semente que brotou à beira do caminho. Tem aquela alegria inicial, aquela efusão e tal, ficou feliz, animou, cantou e tal, mas não persistiu. Ou ainda, quando a semente que cresce, que germina, dá uma ideia daquele nosso discipulado, que nós vamos seguindo Jesus, nós vamos querendo fazer o que Jesus nos aponta para fazer, vamos querer seguir seus ensinamentos. Ou ainda, como uma outra reação que seria a que acredito que é a que Jesus mais queria de todos nós, é a do apostolado. É aquela semente que caiu na terra, a terra era boa, aquela semente cresceu, virou uma grande árvore e aquela grande árvore começou a dar bons frutos. E veja, a árvore está dando bons frutos porque aquela semente que germinou se tornou uma grande árvore e agora ela está gerando bons frutos. Então, o efeito que o anúncio querigmático causa na vida das pessoas é, em primeiro lugar, o desejo de buscar Jesus, o desejo de segui-lo, o desejo de se colocar como discípulo dele, no seguimento a ele. E claro, isso vai gerar uma consequência, que não só seremos seguidores dele, mas que nós também nos tornaremos anunciadores dele. Anunciaremos querigmaticamente o nome de Jesus para que outras pessoas também possam conhecê-lo. Eu testemunho que eu me lembro da primeira vez que eu falei, né, que eu fiz uma pregação, que eu fiz uma palestra. Eu tinha 12 anos quando eu fiz a minha primeira palestra, assim, a minha primeira pregação. E eu tinha feito a primeira Eucaristia recentemente e eu fui convidado para dar uma palestra no curso de Crisma. E eu ainda nem era crismado. E a catequista da Crisma me convidou para dar uma palestra no curso de Crisma. E eu me lembro perfeitamente que o tema da minha palestra era o reino de Deus. E eu ainda me lembro, né, com 12 anos, eu ainda me lembro de ter dito isso para as pessoas. O reino de Deus é a semente que vai cair no seu coração. E essa semente não pode ficar só aí. Essa semente precisa germinar. Essa semente precisa crescer. E essa semente crescendo, você precisa se tornar um outro semeador. Os frutos que vão crescer e vão germinar dessa árvore que cresceu, ela vai alimentar a vida de novos semeadores. Assim vai se multiplicando o anúncio do nome de Jesus Cristo ao longo desses 2000 anos de igreja. Ao longo desses a igreja esteve
desde os Atos dos Apóstolos, percorreu esses quase 2000 anos e pode ter certeza, vai continuar para sempre, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a igreja, por isso, vai continuar, eu e você, anunciando tantas coisas ruins, onde as pessoas têm sido proclamadoras, anunciadoras, só de coisas ruins, só de coisas negativas, só anunciar Jesus Cristo. Mais do que nunca, o mundo precisa ouvir falar de Jesus. Mais do que nunca, o mundo precisa ouvir Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas. Mais do que nunca, o mundo precisa ouvir Jesus falando: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Mais do que nunca, o mundo precisa ouvir Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais do que nunca, o mundo precisa ouvir Jesus falar: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. Esse é o anúncio querigmático que eu e você, Klaus, e você, todos os irmãos que nos acompanham nessa live, eu e você somos chamados a proclamar, a anunciar todos os dias da nossa vida. Amém. Amém. Que maravilha, irmão. Nós, independente da situação, talvez você está acompanhando essa live pensando: ah, mas eu não sou um pregador. Irmão, você é um anunciador, você é um mensageiro, você é uma testemunha. Então é sua responsabilidade anunciar essa boa nova, anunciar Jesus Cristo para as pessoas. Você que é formador, uma formação também é lugar de anúncio. Papa Francisco vai dizer, na alegria do Evangelho, que na boca do catequista, na boca do formador, volta sempre a ressoar o primeiro anúncio. Então, em todos os momentos, é uma oportunidade para nós anunciarmos Jesus Cristo, testemunharmos Jesus. Irmão, que maravilha esse momento que nós podemos passar. Passou tão rápido, Klaus, já tem aqui uma hora. Ô, Klaus, deixa eu só pegar o gancho no que você está falando, que nós podemos ser anunciadores, por exemplo, nas redes sociais. Muitas pessoas gostam de redes sociais, muitas pessoas têm redes sociais, alimentam as suas redes sociais. Eu quero fazer um desafio para você que tem rede social, que gosta de redes sociais. Passe a ser um anunciador do querigma nas suas redes sociais. E como que você vai fazer isso? Falando todos os dias de Jesus. Todos os dias coloque lá uma palavra que fale de Jesus. Todos os dias coloque uma foto de Jesus. Todos os dias diga o que Jesus fez na sua vida. Você pode, mesmo não sendo pregador, mesmo não sendo formador, mesmo não sendo palestrante, por exemplo, nas redes sociais você pode ser um grande anunciador do querigma. Na sua vida, com o seu comportamento, com o jeito como você trata as pessoas, com o jeito como você fala com as pessoas, você pode ser um grande anunciador do querigma, tratando bem aquelas pessoas que não podem te dar nada em troca, fazendo o bem àquele que não pode te retribuir. Com gestos, nós também podemos ser anunciadores do querigma, anunciadores querigmáticos. Amém, amém. Independente, meu irmão, a terra de missão, seja um anunciador. Leandro, que maravilha poder passar contigo esse tempo. Já estamos aí em 54 minutos, o tempo voou, e aí nós temos aí esses momentos finais. Quero convidar você, então, a conduzir para nós, meu irmão, uns 2, 3 minutinhos de oração, selando tudo isso que o Senhor trouxe ao nosso coração através da sua boca, irmão. Eu queria convidar, então, a todos os irmãos que estão conosco nessa live, se você puder, erga seus braços. E vamos pedir o Espírito Santo agora. Senhor, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos. Envia sobre nós a força do teu Espírito. Envia sobre nós, Pai,
por Jesus, seu Filho, que é o batizador, a força, a graça do seu Espírito a encher a nossa vida da tua presença. Sim, Jesus, tu que és o batizador, tu que queres ser conhecido, amado, adorado, para que o mundo tenha a salvação que necessita. Derrama sobre nós a tua força, a força do teu Espírito. Nós clamamos, Senhor, porque queremos ser esses anunciadores do seu nome. E nós sabemos, Jesus, que nós só seremos bons anunciadores, que nós só seremos anunciadores eficazes da proclamação do seu evangelho, da proclamação do reino de Deus, da proclamação do seu nome, se nós formos abertos, cheios do teu Espírito. Por isso nós te clamamos, Jesus, envia sobre nós o teu Espírito. Enche-nos com teu Espírito nessa noite. Enche a nossa vida. Fazei, Senhor, com que tudo aquilo que tenha sido prisão dentro de nós, com que todos os fechamentos que nós já possivelmente tenhamos concedido à leitura da tua palavra, à preparação de um anúncio, à preparação de uma pregação, converte-nos, Senhor. Muda a nossa vida, Senhor. Faz com que, cheios do teu Espírito, nós sejamos esses anunciadores do teu nome. Que o seu nome, Jesus, seja conhecido. Nós queremos te pedir, Jesus, que não haja na nossa vida nenhum outro nome que seja mais anunciado do que o seu. Nós estamos agora, por exemplo, num período de eleições, de política. E às vezes as pessoas querem tanto anunciar nomes de pessoas. Tudo bem, nós temos as nossas preferências, as nossas escolhas, mas que nenhum nome seja mais anunciado por nós do que o teu nome, Jesus. O teu nome é o principal nome que eu quero anunciar. O teu nome, Jesus, é o nome que eu quero que as pessoas conheçam. Tu, Jesus, é aquele que eu desejo do fundo do meu coração que as pessoas conheçam, que as pessoas te aceitem, que as pessoas te abracem, que as pessoas se apaixonem por ti, Jesus. Por isso nós te pedimos para que nós cumpramos com a eficácia essa graça. Envia sobre nós a força, a graça, a unção, o derramamento do teu Espírito. Amém. O Senhor coloca no meu coração para fazer um desafio para todos os que estão nos acompanhando nessa live e também para aqueles que a assistirão depois. O desafio que eu quero fazer para quem nos acompanha agora e para quem está assistindo a esse vídeo posteriormente é que nós façamos na nossa vida um propósito. Que nós firmemos agora esse propósito com o Senhor. E o propósito que nós queremos firmar é: eu não quero anunciar, eu não quero proclamar nenhum outro nome mais do que o seu, Jesus. Façamos com Jesus esse propósito. O nome que eu mais vou anunciar, o nome que eu mais quero que seja conhecido é o nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Que maravilha podermos estar juntos, então. Queremos, nesse último minutinho, deixar o aviso. Dia 30, 31 de outubro, 1º de novembro, nós temos o Congresso Online do Ministério Jovem. Você que é jovem ou nós somos eternamente jovens, não perca esse encontro. Você pode fazer sua inscrição pelos sentinelas. Você pode fazer a sua inscrição no site da Renovação Carismática Católica, Congressos Online, tá bom? Que Deus nos abençoe, nos guarde. Mais uma vez, muito obrigado, Leandro, pela oportunidade de estarmos juntos e que Deus possa nos guardar. Quero encerrar, então, agradecendo imensamente a você, irmão. Muito obrigado. E que São Miguel, São Rafael e São Gabriel protejam as nossas vidas, protejam a proclamação do nome de Jesus toda vez que for feito
pelas nossas bocas, pelos nossos corações e pelas nossas vidas. Que São Miguel, São Rafael e São Gabriel intercedam por nós. Amém. Obrigado, meu irmão, que você que acompanhou essa live, que Deus nos abençoe e nos guarde, e nós continuemos na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Paz de Jesus.